Fechar os olhinhos aí 30 segundos. Maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, alegria, namastê. Então vamos dar início, só para deixar, né, orientado. Estamos estudando o livro A Realização da Alma, estamos no terceiro capítulo e vamos estar na página 78, o último parágrafo da página. Mas antes vamos responder as- uma pergunta que foi enviada nessa semana aqui. Vamos lá. A pessoa, a pessoa faz uma pergunta, mas antes da pergunta ela expõe os pensamentos do estudo, né? Então ela fala: o pensamento eu surge como um reflexo da consciência no intelecto e toma nome e forma na consciência como o sentimento de eu existo. O ego é um conjunto de pensamentos sobre como o pensamento eu se identifica. Apesar de o ego aparecer como uma categoria distinta dos demais pensamentos, ele se funde no fluxo de pensamento como uma coisa só, sem que tenha consciência disso. Somente em raros casos ocorre desassociação e funciona como testemunha sobre os demais pensamentos. Considerando como verdade as afirmações acima, aí vem a pergunta, né? Como se estrutura os pensamentos nas interações entre pensamento eu e demais pensamentos, como pensando, agindo no mundo, sofrendo por causa da saúde, etc., uma vez que ambos são de uma mesma natureza, ou seja, o pensamento eu não poderia ele mesmo ordenar os demais pensamentos se juntarem para formar eu estou pensando, eu estou fazendo isso ou aquilo, etc. A pergunta é boa, né? A pergunta é boa e merece uma reflexão grande, né? E aí, para responder, vamos recapitular, né? Vamos recapitular o que é esse eu, né? Então, todo o conjunto psíquico é do nosso ser aqui encarnado, né? O que chama Antakarama no hinduísmo, no Vedanta, né? Chama de Antakarama. Esse núcleo do ego é o Ankara, né? Só para entender, assim, não estou querendo trazer muito a filosofia, mas é uma forma de compreender, para entender. Então, tem todo esse conjunto que tem um nome, né? Antakarama, tem esse núcleo do eu, né? Que vai chamar Ankara, e todo esse conjunto, né? É a própria mente, né? De uma certa forma, é a própria mente existindo, né? E aí você tem um núcleo, né? Que é a memória, porque sem memória não tem como ter ego, né? A memória está ali existindo, então você tem essa mente operacional, e é que somos aqui funcionando, né, nesse exato momento, e tem as emoções que também, ou o corpo astral, né? Então você tem o corpo físico, etérico, o corpo astral, que é o corpo emocional, você tem essa mente básica, né, ou mente operacional, ou também chamado mente de vigília, e tem a mente búdica, ou mente intuitiva, ou a mente abstrata, que é o mesmo nome, para essa outra parte da mente, que é uma parte mais elevada, ou mente pura, né? Então, recapitulando todo esse eixo aqui, né? Esse entendimento, essa compreensão, para entender que esse eu é um pensamento mesmo, né? O próprio eu é um pensamento, né? Dentro desse conjunto todo. Os outros pensamentos que fluem estão fluindo junto com essa memória, né? Ele tem que vir de algum lugar. E essa memória, ela existe, né? Em volta daquele núcleo maior, que é o eu superior, ou a alma, né? Que é o eu superior mais próximo de nós,
né? Como se ele fica orbitando ali em volta da alma e vem fluindo, né? E vem fluindo dentro dessa mente operacional, que é o que a gente percebe como um fluxo de pensamentos, né? E isso não para, porque se parar, né? Se parar o fluxo de pensamento ao despertar, né? Nem que seja momentâneo, né? Embora entre um pensamento e outro, sempre há um lapso de tempo, né? Nem que seja de microsegundos, sempre há um lapso ali, né? Por isso que a grande parte das práticas é você diminuir esse fluxo de pensamento para que haja um intervalo entre esses pensamentos, para que você acesse pelo menos a mente búdica, né? E que você possa entrar num estado de contemplação, né? Ou seja, de interiorização dentro de si mesmo. Isso aí não é samadhi ainda, mas já é o pré-samadhi, né? E para poder chegar nesse estágio também precisa bastante prática, né? Bastante dedicação. E aí, falando tudo isso, por que que esse eu não consegue se perceber, né? Aí é que está a grande jogada, né? Ou a grande razão de toda essa busca e de todo esse entendimento, né? Enquanto a consciência, né, que é essa alma, que é essa luz da alma refletido dentro dessa mente que ilumina esse eu, né, que ilumina esses corpos e que, e que dá a vida aqui, né, aquilo que a gente chama vida aqui existindo nos corpos biológicos, ou corpo físico, vamos falar seu corpo astral também, que é a existência também, né? Ele, ele não percebe, né? Quer dizer, enquanto essa consciência não toma consciência em si mesmo, é todo esse mecanismo rodando, né? Então, é, é a roda do samsara livre rodando dentro do ser com a vontade, né? É aquelas três forças da natureza agindo e interagindo à vontade, né? Que é sattva, né? Que é a harmonia, tamas, que é a inércia, e rajas, que é o movimento. Óbvio que cada um desses termos você pode expandir para tudo, né? Esses são os três modos da natureza. E tudo que existe está dentro desses três modos da natureza, né? Isso que eu estou falando está lá no Bhagavad Gita, lá o Krishna ensinando o Arjuna. Ele fala lá literalmente, né? Ele fala lá, né? Aquele que entende que, né, que tudo que existe é esses três modos da natureza funcionando e existindo, né? E que sabe que o eu, né, é um eu maiúsculo, né? É transcendente a tudo isso, já atingiu o estágio de libertação, né? Mas não é só saber intelectualmente, né? Saber que interiormente, interiorizado. Então, para responder essa pergunta, a reflexão é essa, né? Saber que esse núcleo eu, ele está tão envolvido dentro do ahankara, que é esse senso de eu, quando essa consciência que está refletida nele, que é a própria alma que está refletindo, não pode esquecer, né? O próprio Atma, né? A própria luz que reflete na mente e ilumina a mente para que o mundo apareça, né? Enquanto ele não, enquanto essa consciência não toma em si mesma, né? Ou seja, essa alma que está ali, esse espírito, né? Que somos cada um de nós, não toma essa consciência, nem que seja no mínimo, né? Como testemunha, que é um estágio, né? É um estágio quando você já consegue ser testemunha de si mesmo, né? Testemunha do movimento do corpo físico, testemunha das emoções, do corpo astral, né? E da própria mente funcionando, desse fluxo e percebendo. Esse eu por si só não consegue organizar tudo isso, não. Então você fica dentro daquela roda, né? Dentro da própria roda, dentro do nível de terceira dimensão, dentro dos corpos biológicos, ou seja, dentro da própria personalidade, né? É isso, né? Então a forma de sair dessa roda, né? Sair dessa roda de sansara, né? Sanskara também, samskara, né? Ué, que são as reminiscências de vidas passadas, ou o próprio karma também, como queira, vai estar presente. Mas para sair de tudo isso,
é necessário consciência, né? Consciência em si mesmo, né? Em si mesma, né? Não tem, não tem outra forma. Porque daí quando essa consciência está ativa, nem que seja de testemunha, primeira testemunha, né? Quando você já está consciente de todos os seus processos internos, né? De todos os movimentos desses corpos, de todos os movimentos dessas gunas, né? Que são as qualidades da matéria interagindo, e você já sabe que tudo isso é um grande teatro, né? E o que realmente está agindo são essas forças através de todos os seus corpos, né? Por isso que fala, né? Uma das yogas de libertação é o Karma Yoga. O que que é Karma Yoga? É você agir sem ser o fazedor, né? Então não é você que faz, né? Quem está fazendo é essas gunas, né? Essas qualidades da matéria que estão atuando. Você só fica, você fica como, né? O observador interno de tudo que está acontecendo e que tudo que está realizando. Você não é o fazedor de nada, né? É uma forma de caminhar, né? O Karma Yoga é uma das possibilidades do caminho, né? Eu só estou citando em função dessa pergunta aqui. Então é isso. O trabalho todo é sair dessa mente operacional, né? Ir para a mente intuitiva ou mente búdica, e a partir dali você atuar sobre todas as coisas que estão acontecendo da melhor maneira possível. Porque você está na mente búdica, né? Você tá em conexão com a alma, né? Direto, né? Ou o canal com a alma está livre, enquanto você, consciência, estando ao corpo ao mesmo tempo. E daí né? Se tem doença, está tudo bem, né? Faz parte do karma, faz parte daquilo que tem que acontecer. E primeiro, né? Quem é que sente a doença? Quem é que percebe a doença, né? É sempre aquela interrogação: quem é que vai sentir dor? É o corpo, né? Quem é que está preocupado? É a mente, né? Quem é que está sentindo raiva ou impotência, né? É o corpo astral, né? Você é a própria consciência observando todo esse movimento. Mas se todos esses corpos estão alinhados, não há nada o que sentir, está tudo certo, tudo funcionando bem, né? Mas enquanto não está tudo alinhado e funcionando, quanto mais você consegue se distanciar, né? Ter o discernimento que você não é esses corpos e não é você que está atuando, né? Tudo isso é um grande teatro e você é o ator, né? Entre aspas, falando, é figurativo, né? Que está agindo e interagindo no mundo. Espero ter respondido. Se a resposta não foi suficiente, aí depois me comunique, por favor, quem fez a pergunta. E vamos seguindo aqui. Isis chegou agora, boa noite, Isis, bem-vinda. Boa noite, benção pai, benção mãe. Alegrias, vamos lá. Então, página 78, o último parágrafo, onde nós vamos dar sequência agora de novo. O eu superior pode usar algum evento, alguma pessoa ou algum livro como seu mensageiro. Pode fazer qualquer circunstância nova agir da mesma forma, mas o indivíduo deve ter a capacidade de reconhecer o que está acontecendo e ter a disposição para receber a mensagem, né? E isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque o grande espírito, o nosso eu interno, está sempre nos mostrando as coisas de várias formas, né? É só estar atento, né? Óbvio que a gente não está atento às 24 horas, né? Mas as coisas estão acontecendo. Tudo que está acontecendo está dentro daquilo que era previsto, né? Ou dentro daquilo que nós atraímos para a nossa existência naquele dado e exato momento da existência, né? E às vezes vem, ela fala de uma pessoa, é num livro que eu posso abrir em determinada página, ou mesmo que eu já estava lendo, né? Continua a leitura, pode estar lá uma mensagem importante ou algo que já vinha refletindo, e ali está um despertar ali para tudo isso, né?
Pode ser até brincando com o animal ou vendo a natureza. É isso, é ter essa capacidade de perceber. Pode falar, Alex. Boa noite, Paizé. Boa noite, Mãe Gina, sua bênção, que eu acabei não falando no começo, né? Boa noite, pessoal. Dentro desse parágrafo, pai, foi até legal o senhor falando agora, eu lembrei que eu estava lá colocando o piso lá no Luz Alumiar, e aí eu estava ouvindo é, o... Esqueci o nome do rapaz, lá, Walter alguma coisa. E ele fala muito sobre espiritualidade. Tem diversos vídeos dele lá, muito bacana, muito bom mesmo, que até a Ariana Wagner Borges, a Ariana que me indicou. E aí ele passou uma mensagem que era. Aí ele até falava, né? Para o que você estiver fazendo, se for possível, óbvio, e escuta a mensagem, né? E era uma mensagem que reportava em agradecimento aos nossos mentores, né, que está sempre nos guiando, nos fortalecendo, não importa qual seja o momento ou a situação, mas eles estão sempre lá, dispostos a ajudar, dispostos a sempre estar amparando a gente, dando informações que servem para a gente evoluir. E ele sempre indica caminhar para frente, não desistir, tá, 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 tá. Nesse momento, por incrível que pareça, eu até chorei, pai. Começou a escorrer lágrimas dos meus olhos, assim, eu entrei em conexão com aquela mensagem que ele estava passando, que foi surreal. Foi muito bacana, assim, foi uma mensagem muito linda e me emocionou bastante na hora, né? E aí, o senhor falando agora desse parágrafo, eu lembrei que foi uma mensagem de um vídeo que eu estava trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo no YouTube, aí eu parei, fui prestar atenção, aí me emocionei, chorei, foi um chororô lá, eu comigo mesmo. Gratidão, Alex, por compartilhar. É isso. Aquela mensagem naquele dado momento te tocou a alma. É simples, né? Isso é bom. Isso é muito bom quando isso acontece. Então, é só estar atento, né? É o que o Pibi está nos falando. Precisamos estar atentos a essas coisas, né? Forma de falar. Acontece diariamente, várias vezes por dia, que passamos despercebidos, né? Na maior parte das vezes. Quando nos mantemos ocupados com tudo que é externo e as nossas mentes com pensamentos sobre tudo que é externo, a intuição é incapaz de se inserir em nossa consciência. Mesmo que ela sussurre para nós, não percebemos o que está acontecendo. Se continuarmos a ignorá-la, podemos perder completamente a capacidade de ouvi-la. É então que temos que nos recapacitar a fazê-lo. A prática da meditação é uma das maneiras de treinar a nossa receptividade, né? O que que esse parágrafo está quer dizer, o que que Pibi está nos falando aqui nesse parágrafo, né? É que se a gente acorda de manhã, já entra nas atividades do mundo e não consegue de uma forma ou de outra, né? É, dar aquele recolhimento ou manter a atenção dentro do núcleo interno nosso, né, voltado para o interior, né? Porque podemos fazer tudo o que tem que fazer nesse mundo de vigília, nesse mundo externo, e mantendo a consciência, né? Mantendo a própria consciência dentro do centro. Óbvio que isso requer treino, né? Mas tem que começar o treino, tem que começar em algum momento, né? Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, ou nadar, né? Ou fazer muitas atividades, tem que treinar, né? E isso também é treino, né? E sem isso, você perde essa ligação com esse canal da alma, né? Não é que você perde a alma, mas você perde a possibilidade dela estar te enviando mensagens, informações, né? Que a gente vai achar que são as intuições, né? Intuição só quando vem do nível de alma, né? Ou acima da própria alma, né? Mas normalmente passa pela alma, né? Isso é intuição.
E aqui ele fala que a prática da meditação, né? Ou seja, toda e qualquer prática que você faça, que você pare, né? Que você vá se recolher ali para ficar sozinho, seja lá meia hora, 1 hora ou 2 horas, já já te permite, né? Uma interiorização, né? A meditação em si mesmo é quando você transcende, né? Tudo e qualquer outra coisa são práticas, né? E todas as práticas são válidas e depende do próprio temperamento de cada pessoa e de qual estado ela está dentro desse caminhar, né? Quando eu falo dentro desse caminhar, né, é as várias vidas que a pessoa já né, tivemos centenas de vidas e quando iniciamos, né, dentro dessa encarnação, estamos buscando essas coisas, é porque já nas últimas vidas, né, já isso já vem acontecendo. Isso não nasce do nada buscar, né? Eu já falei isso anteriormente, é a própria alma estimulando, né? Porque quem está buscando é a própria alma. Então é a alma que estimula esses núcleos aqui ativos aqui na terceira dimensão, né? Até que a própria consciência, né? Essa consciência em si mesma, né? Que é o eu superior, que é a alma, que é o mais imediato, já começa a se firmar com maior clareza, né? E a pessoa já começa a se perceber como a própria alma, né? Ou seja, como a própria consciência existindo. Aí, gente. Eu, ai, o rapaz ligando aqui, é o rapaz do Jagup. Depois eu falo com ele. Então vamos dar sequência aqui. Se você sente a intuição, mas não a segue, ainda que leve a própria faculdade que a produziu, começa a perder força. Essa é a penalidade imposta para a falha, e isso mostra quão séria ela é, né? Então, a gente que já se está nessa busca, né? Manter a máxima atenção todo dia, né? Quantas vezes possível, né? Tá lembrando da própria alma, lembrando de si mesmo como consciência, né? Mantendo a atenção o maior tempo possível e o várias vezes possível, quando isso é possível, né? Lembrar, lembrar, relembrar, manter, né? E a prática é 10 vezes por dia, 100 vezes por dia, né? Como diz um outro instrutor, né? 10.000 vezes por dia, né? No início você começa com 1 ou 2 vezes por dia, já fica feliz, né? Depois isso aí tem que aumentar muito, né? Até que isso seja contínuo, né? Até que essa atenção seja contínua, né? Aí você está ali 100%. Ô, pai, Oi. esse lembrar da alma, do eu superior, que nem o senhor está mencionando agora, várias vezes por dia, ela se dá que maneira? A gente precisa parar ou está fazendo nossos, né, atuando nas nossas personas diária e um pensamento voltado para o eu superior, ou tem que parar, ou como funciona? Então, então, na realidade você não precisa parar nada, porque isso é interno, né? Mas enquanto você está no início do treinamento, às vezes você pode se organizar para parar, né? Em horas chaves, por exemplo, às 9 horas eu dou uma paradinha ali de 3 minutos, né? Se é possível também, né? A meio-dia eu dou outra paradinha de 3 minutos, mas isso é no início, mas depois não, isso não precisa, porque isso é interno, né? Você pode estar dando aula, você pode estar cozinhando, você pode estar dirigindo, e a consciência, né, em si mesma está ali em plenitude, né? Ou seja, a consciência de si mesmo existindo está ali em plenitude, ou seja, a sua atenção plena está ali existindo. Isso não precisa parar, não, né? E por isso que você
pode se repetir o exercício, ou a prática, ou a técnica o dia inteiro, né? O quanto mais possível, até que ela se torne espontânea, né? Até que você não precise mais pensar nisso como uma técnica, né? A, o próprio retomada da consciência em si mesmo vai acontecendo durante o dia sem você fazer esforço nenhum. Mas no início tem que ter esforço. No Aí início. eu faço através daquelas práticas da inquirição ou da afirmação. A que você achar que é mais adequada para você no momento. Não tem uma regra fixa, né? Aí você que escolhe. Você que Tá. escolhe. Exemplo, eu só estou dando exemplo, né? Não quer dizer que tem que ser isso. Por exemplo, você determinou que aquele mês você vai fazer todo dia. Eu sou consciência, eu vou estar sempre, né, nesse pensamento, eu sou consciência. Você mantém aquilo ali por dia, quantas horas, quantas vezes for possível, né? Ou se não, a autoinquirição, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Mas também é uma das práticas, né? É estar sempre buscando quem sou eu. Isso faz com que, né, a consciência se eleve, né? Porque a própria mente não pode responder isso, né? Quem sou eu? Né? Entendi. Porque Entendi. isso é Gratidão. transcendental, né? A nossa essência é transcendental, né? Ou seja, transcendental no sentido que transcende a mente, né? Entendi. Perfeito. Gratidão, pai. Ou qualquer outra prática, não tem, é de cada um, né? Aquilo que é mais adequado para aquele momento da sua existência e também para o seu temperamento. Tem práticas que a pessoa já traz de outras vidas, então tem maiores facilidades de fazer. E é sempre bom, é quando que está caminhando no início, caminhar pela via de menor resistência, né? Então, se você já tem uma prática de menor resistência, vai seguindo aquela até que se estabeleça, até que que essa ligação com a alma comece a fluir assim de uma forma espontânea, pelo menos algumas vezes por dia, né? Mas caramba, ó, o cara acho que não entendeu o que eu falei para ele. Então vamos seguindo aqui. Aqui está esse potencial maravilhoso que normalmente jaz inutilizado no homem, essa faculdade da intuição que o conecta com uma ordem superior de ser. Aqui está esse potencial maravilhoso que normalmente, né, está, né, jaz, né, está enterrado, inutilizado no homem. Essa faculdade da intuição que o conecta com uma ordem superior de ser. Então é isso, né? Nós temos que restabelecer essa ligação com a nossa alma, com o nosso eu superior, né? A nossa alma é nosso eu superior imediato em relação a esse núcleo que nós estamos existindo aqui e agora, né? Então, a hora que esse canal começa a fluir, aí já é naturalmente também, né? Aí já é um progresso grande, até que essa alma, até que esse eu divino, até que essa essência divina em nós mesmos, né, assuma todo o comando da personalidade desses corpos, né? Mas para que isso aconteça, esses corpos têm que estar muito alinhados, né? Tem que estar muito alinhados. E também uma parte muito grande do karma já tem que estar equilibrado, né? Karma que eu falo de todas as existências, né? Até o dia de hoje. Mas sempre relembrando, né, que é a própria alma que está nessa busca e que está impulsionando, né, essa personalidade aqui e agora de cada um de nós para que esse reencontro exista, né? Não é o próprio ego do nada que fala, agora eu vou virar um buscador, né?
Não, não é assim que funciona, não. É a própria alma que está nos impulsionando, né? E ela não para de impulsionar, né? Mas quando o ego é muito resistente ou está muito recalcitrante, né? Aí essa ligação diminui, diminui e diminui muito, né? E aí a alma espera um outro momento, né? E quando o ego é rebelde demais, a alma se afasta, né? Aí quando a alma se afasta, aí vem aquela coisa que chama depressão. Aí a pessoa se sente deprimida, desanimada, né? Desalminada, né? Sem alma, né? E aí começa todo um monte de coisa, aí as dores vêm, aí a pessoa, aquele ser que está ali, aquela personalidade, aí começa a buscar alguma coisa para ver o que está acontecendo, né? Primeiro começa a tomar remédio, aí o remédio não resolve, aí vai para os lugares que tem que ir, né? Até que acha um lugar que ela se encontra e possa estar revendo toda esse impulso que a alma está dando e ela não está respondendo, né? Essa personalidade não está respondendo. E aqui o próximo capítulo, né, é um capítulo auspicioso, né? Eu gosto dessa palavra, né, auspicioso, né? É o quarto capítulo que chama Prenúncio da Vida Livre do Ego. Olha aí, isso é o que nós queremos, né? Todos nós um dia vamos estar livres de nós mesmos, né? Mas lembra que estar livre do ego não é matar o ego, né? É matar o egoísmo, né? O ego continua, o corpo continua, a mente continua, o corpo astral continua. O que fica livre fica-se livre do egoísmo, né? Aquela coisa de pensar só em si mesmo e para si mesmo, né? Só pensar na própria dor, só pensar no próprio pé, só pensar na própria unha, né? E não consegue entender que nós estamos dentro de uma humanidade, dentro de um planeta, né? E que tudo está existindo ao mesmo tempo, né? E que fazemos parte desse todo, né? Quer queira ou quer não queira, né? Então vamos lá. É um estado de refinada ternura, de um amor que jorra de um centro interno e se irradia para todas as direções. Se outros seres ou animais se põem em contato com ele nesse momento, torna-se receptáculo desse amor sem exceções, pois, então, nenhum inimigo é reconhecido, não há desafeto e é impossível considerar qualquer pessoa repulsiva. Então, esse é o estado, né? Quando se entra nessa comunhão com a alma ou com o eu superior, é esse estado de amor pleno, de plenitude, e que os animais reconhecem isso de uma forma muito espontaneamente, né? Isso é fato que eu já observei isso em vários rituais que eu, estando presente, eu observo alguns animais quando, né, realmente algumas pessoas estão naquela conexão autêntica, né? E direta com o próprio ser, né? Ou com a própria divindade, ou com algum outro seres de elevada amorosidade, né? A gente percebe isso. E quando você entra nesse estado, não tem inimigo, né? Quem que vai ser seu inimigo? Não tem inimigo. E nenhuma pessoa também é repulsiva, ou chata, ou estranha, né? Mas para isso precisa chegar nesse estágio, né? Em alguns momentos, podemos chegar, sim, momentos de êxtase, né? Ou de vislumbres, podemos chegar, sim. Não só podemos, como chegamos, né? Alguém tem pergunta, comentários até o momento? Seguimos.
Esses breves lampejos trazem consigo grande alegria, grande beleza e grande elevação. São para a maioria das pessoas seu primeiro despertar claro e vívido para a existência e realidade de uma ordem espiritual de ser. O contraste para esse estado normal é tão extraordinário que o estado normal se transforma em uma lamentável monotonia, né? Aqui já é ele falando dele mesmo e da própria experiência dele, né? Quando você, todos que estão aqui também trabalham com a medicina, né? Ou comungam a medicina, em vários momentos, né? Aqueles que têm ritmo, né? Em algum momento ou outro, né? Não é sempre, mas tem uma grande expansão, né? Tem, e aí dá uma descortinada do outro lado aí desse mundo imaterial, né? Desse mundo sutil, a gente pode chamar assim também, né? Ou dessa outra realidade que existe além dessa realidade aqui, que é onde nós estamos aqui, é uma realidade bem densa, bem tosca, né? E aí, geralmente, aí quando você volta desses estados aí, né, isso vai depender de cada um também, na minha visão, né? Mas geralmente, aí você percebe esse mundo aqui muito monótono, né? Por quê? Porque essa terceira dimensão nossa aqui, espaço-tempo, ela é muito lenta, né? É bem lenta, bem morosa, né? Então, aquela sensação de monotonia e de que tudo está se repetindo, simplesmente está mudando a forma é grande, né? Muda os personagens, muda como é que fala, a cena de fundo do palco, mas as coisas, é, geralmente é sempre as mesmas coisas acontecendo de uma outra roupagem, né? Às vezes não é nem outra roupagem, é do mesmo jeito. Aí quando você não aprendeu uma coisa, acontece do mesmo, parece que é igualzinho, não muda nada, que é para falar, nossa, vê se você acorda, né? Acorda aí que o negócio está feio, né? Acontece do mesmo jeito, até as palavras é a mesma, né? Que você fala, nossa. Depois, depois que ele experimentou o vislumbre, vai entender porque seu próximo objetivo é experimentá-lo novamente e porque o seu objetivo final é atingi-lo permanentemente, né? Sim, isso aqui é o, como é que fala? É a cereja do bolo, né? Depois que você experimenta algum vislumbre de que a consciência se expande, você, né, percebe percebe esse mundo sutil, né? E aí você quer de novo, né? Óbvio, né? Que entre o querer e isso acontecendo, não depende do ego, né? Porque se ficar, não depende da vontade do ego, aí vai depender de quanto que você já caminhou, de quanto que você tem de dedicação, né? Dedicação, eu falo de sacrifício, né? Sacrifícios que eu falo são as práticas, né? Sacrifício é prática, né? Não é sacrificar o corpo, o dedo, não, que isso não vai resolver. É prática, né? E práticas, né? De hábitos alimentares, né? Isso é sacrifício, né? Aí você parou de beber, isso é um sacrifício, para o ego é um sacrifício. Parou de fumar, é um sacrifício, para o ego. Parou de comer o chocolatezinho lá com morango, sacrifício. Então, tudo isso são sacrifícios, mas são práticas, são essas purificações é que vai nos tornando cada vez, né, mais lapidado e vai permitindo que esses vislumbres aconteçam com maior frequência, né? Lapidando o egoísmo dentro da gente, né? Os apegos, né? Principalmente os apegos, né? A gente é apegado a um monte de coisa, né? Apegado ao carro, apegado aos amigos, apegados à pessoa, apegado a não sei quem, a companheira, ao companheiro, ao gatinho, ao cachorro, à bicicleta, né? Então, esses ao filho, à filha, ao tio, à tia, sei lá, é tantos apegos, né? E a gente precisa ir se soltando desses apegos, né? Que geralmente os apegos traz ciúmes, né?
Aí quando você começa a sentir ciúme, é que você vai ver o quanto de apegado que você está, né? Isso não é amor, isso é apego, né? Tô apegado, né? Quanto mais apegado, mais ciúme se tem, né? Ou seja, do filho, da filha, do companheiro, da companheira, do tio, do gato também, né? Tem gente que tem ciúme do gato, né? Do gato, do cachorro, né? Do carro, né? Do carro tem bastante, isso eu já vi. A pessoa chega perto do carro do outro, nossa Senhora. Então, isso demonstra apego, é que você está apegado ali, né? E assim vai, né? É o desapego. Esse é uma das principais, né? Que é citado nos Vedas também, né? Dentro das técnicas, né? Dentro dos pré-requisitos para que a, a transcendência vá acontecendo, né? É uma delas, é o desapego. E lembrando, né, desapego, a gente já estudou sobre desapego, já falamos sobre desapego. Desapego não é indiferença ou estar totalmente alheio, não ligando, né? Desapego está internamente, né, liberto daquilo, né? Está liberto. Existe, você tem o carro, precisa do carro, mas está liberto do carro, né? Você não está apegado, está livre, né? E de todas as outras coisas, né? Está livre. Perguntas ou comentários? Seguimos. Agora um subtítulo, né? Uma experiência inesquecível. A revelação brota lenta, quieta, profundamente. Ela é firme e contínua enquanto a pessoa não a interrompe nem interfere com seus próprios pensamentos. É realmente seu próprio guia e guru interior, seu eu maior, né? O que que ele está dando aqui também para nós aqui, que é importante? Ele está dando uma dica, né? Quando quando essa transcendência, né, vamos chamar assim, começa a surgir dentro de nós, seja porque está em alguma prática espiritual, ou seja espontânea, porque está contemplando a natureza, ou está lavando louça, ou seja porque tomou medicina e ali tem um veículo, né, que possibilita possibilidades, né? É ficar quietinho, né? Ficar quietinho, em silêncio, né? E, e não deixar a mente ficar, né? Porque se o ego entrar, ele já começa a interromper todo esse processo, né? Então é ficar ficar na maior quietude possível, quietude tanto corporal, né, quanto quietude mental, né? Mas isso eu estou falando de uma experiência maior, né? Experiência maior que pode acontecer e que acontece, né? Quando vem uma coisa muito maior, né? Não só uma intuição, mas quando, né, né, tem aquela transcendência maior, aquela experiência bem maior, né? Vamos falar assim por falta de palavras também, que a linguagem não ajuda muito, não. Por mais escuro ou disparatado que tenha sido o passado, por mais desgraçado que seja o emaranhado que a pessoa tenha feito de sua vida, essa paz inexprimível apaga tudo isso. Dentro daquele abraço seráfico, seráfico aqui é de anjo, né? De serafim, né? O erro não pode ser conhecido, o sofrimento não pode ser sentido, o pecado não pode ser lembrado. Uma grande limpeza cobre o coração e a mente. Você vê que maravilha? Por mais, usar a palavra dele aqui, que está no livro aqui, né? Por mais desgraçado que seja, tudo aquilo que você já fez ou deixou de fazer, ou que podia ter feito, e não fez naquele momento, isso não tem importância nenhuma, né? Você está num estado seráfico, né? Vamos usar o mesmo termo que ele usou aqui, né? Ou seja, você está no nível angélico, forma de falar também, né? Mas naquilo que é transcendente, né? E ali você tá
Ali você está gozando da maravilha da própria existência, né? Em outros níveis, né? E é isso que uma coisa importante também, né? Que eu estava aqui e que agora me veio à mente, é que esses estados de vislumbre ou esses estados de transcendências, né? Eles são muito importantes, né? Porque cada vez que você tem um estado desse, isso em algum nível, né, do teu próprio ser como um todo, né? Tô falando desde a alma, né, até aqui, não estamos falando nem só da estrutura psíquica que não dentro da personalidade, né? Mas estamos falando desde a alma até essa conjuntura aqui de personalidade e corpos. Toda vez que você tem uma grande expansão, uma parte, né? Uma parte do seu ser é purificada, né? Ou transmutada, né? Então, tudo isso é muito valioso, né? Quando essas coisas acontecem. Não é pouca coisa, não. Então, alguma coisa é limpa, alguma coisa é purificada, alguma coisa é transcendida, né? É transmutada, né? É transcendida ou transmutada. Não, tem diferença, né? Você pode transcender ou pode transmutar, né? Uma coisa tem uma certa diferença, sim. Alguns momentos podem vir muito abruptamente, aqueles momentos de visão verdadeira intensamente vívidos, aqueles vislumbres espasmódicos de uma beleza e verdade acima do melhor que a vida mundana oferece. A mente está então descansa e há uma lacuna em suas atividades habituais. Um vazio a partir do qual essas experiências celestiais ganham vida, superando nossos sentimentos comuns, né? Então, aqui também ele está falando que isso pode vir em qualquer momento, né? Não necessariamente quando você está numa prática espiritual, ou quando está tomando medicina, ou quando está em qualquer ritual espiritual, essas coisas não, né? Esses fatos, né? Esses momentos de transcendência da consciência em si mesma, né? Pode acontecer. Pode acontecer você dirigindo, pode acontecer você lavando louça, pode dando aula, sei lá, fazendo qualquer outra atividade. Se você é pedreiro, construindo uma parede, se você é matemático, fazendo cálculos, e aí vai, né? Essas coisas podem acontecer, sim. Não é comum acontecer, mas pode acontecer, sim. Vai depender de quanto você caminhou, né? Ou pode acontecer até dentro de um estado de sono, né? Você pode estar no corpo astral e, de repente, né, ter um vislumbre. Embora no corpo astral plano astral é um plano muito ilusório, né? Então, não é tão comum, mas tem a parte mais superior também do plano astral que pode acontecer também dentro do corpo astral. Ou quando você está em sono também, você pode entrar no corpo mental, né? Lembra que a gente não tem só corpo astral, não, tem o corpo mental sutil, né? Superior, e que em estado de sono não é muito comum ter acesso a essa dimensão mental, né? Mas é possível também, não só o astral, não. É que geralmente quando você sonha com o astral é todo colorido, luminoso, aquela coisa toda, né? Geralmente os sonhos em estado ou vivências em estado do plano mental, né? Não tem cor, primeiro é isso, não tem cor, né? Não tem todo colorido e às vezes não tem nem imagem, pode ser só a nível de informação mesmo, a nível de conhecimento, né? Sem imagem, ou às vezes pode ter mais símbolos, né? Forma geométrica, essas coisas todas. Aí vai depender de cada um e em que nível do plano mental também que você acessou durante o sono, né? É isso. Fica aí uma dica, né?
Você compreenderá que, enquanto o eu superior o envolver assim, jamais poderá sentir-se solitário, como antes. Jamais pensará que o mundo acabou porque algum amor humano lhe foi negado ou retirado. Bibi, de vez em quando, ele é engraçado, né? Ele usa umas palavras. Porque quando o eu divino, o eu divino já te iluminou, não tem amor humano, né? O amor humano sempre é egoísta, né? Não tem amor verdadeiro no sentido né? Da essência do amor cósmico dentro do nosso corpo astral, né? Por mais altruísta que seja, o ego vai estar sempre presente, né? E a posse sempre vai estar presente, o domínio sempre vai estar presente, né? Ixi, aí também vai depender muito da maturidade da alma, né? Maturidade da alma que eu falo é quanto mais antiga a alma, quanto mais experiência a alma tem, né? Mais belo começa a se tornar esses sentimentos que chamamos amor, né? Mas normalmente aqui o que se fala de amor é o amor humano, né? O amor egoísta, né? É meu filho, minha mulher, meu marido, meu cachorro, meu carro, meu gato, minha bicicleta, meu trabalho, meu emprego, minha empresa. A Miriam está dando risada, né? Esse é o amor, Miriam, aqui normalmente, né? Raras exceções tem para tudo, né? Mas normalmente esse é o amor, né? Ai, ai. Mas é humano, né? Essa humanidade aprendendo, né? Essa humanidade ainda é uma humanidade ainda em desenvolvimento grande, né? Sem contar que dentro dessa humanidade ainda tem as forças espúrias, né? Que vieram de outros cantos do universo aqui também para ser resolvida, né? Então aqui não é para amador, não. Aqui os que estão aqui são os melhores, os melhores dos melhores, né? Os melhores dos melhores. Ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Ou vai para o lado ou vai para o lado luminoso, né? Ou vai para o lado adverso da luz, né? Não tem muito que correr, não. E tem que escolher. E aqueles que escolhem a luz, né? O lado adverso, né? Vai testar, né? Vai testar. Ver se consegue trazer de volta, né? Se consegue trazer de volta para o time dos, dos contrários, né? É sempre assim. Bem, é isso, gente. Tem 7 minutos para comentários, para perguntas. O estudo está sempre bom a gente estar estudando aqui junto, né? E é sempre bom lembrar, quando todos nós estamos juntos, né? É óbvio, né, que estamos juntos nesse exato momento, dentro do espaço-tempo, né? Mas todos nós estamos ligados aqui, né, através da tecnologia, mas formamos um grupo, né? Embora cada um na sua casa, com a sua telinha, mas nesse exato momento formamos um grupo, né? Um grupo de estudo espiritual. Isso cria um campo de energia, né? E isso atrai também seres para nos auxiliar nesse momento, seres para ouvir também, né? Para ouvir também, porque tem seres de todos os níveis, né? Tem seres que estão precisando também desse conhecimento, né? Estou falando aí já seres do plano astral, que estão no astral ali. A reunião acontece no plano físico, né? Físico, mas lembra que tem o etérico e tem o astral, né? Então, para tudo que acontece,
o astral está existindo. O astral não existe só à noite, a hora que vai dormir, né? É engraçado, né? A impressão que dá que o astral só existe a hora que eu fecho o olho. Não, o astral está existindo. A hora que você está lá, tua empresa lá, o campo astral está existindo do mesmo jeito, né? Está lá, plano astral, plano etérico, plano mental, está tudo coexistindo, né? Não é nem existindo, coexistindo ao mesmo momento. E dependendo do campo de energia que se forma naquele ambiente, ele pode atrair, né, certas energias que não seriam muito gostosas ser atraídas para ali, né? Não importa que ambiente que é, não estou criando, como é que fala? Purismo de nada, né? Mas isso não importa. Você pode estar dentro de uma igreja, se ali tiver 10 pessoas dentro daquela igreja e o pensamento está tudo ruim, o astral daquilo ali está vibrando em outro campo, né? Ou pode estar dentro de um terreiro, dentro de qualquer coisa. Por isso que é importante, né, a frequência de pensamento e de sentimento em qualquer lugar, né? Se deixa, se deixa desandar, como o pessoal fala lá, gira, né? Ladeira abaixo, você abaixou muito a frequência, você vai atrair. O astral tá, o astral continua existindo, né? Plano astral, plano etérico, continua existindo. Baixou muito a frequência, você começa a atrair outros seres, né? Aí começa a aparecer, e aí no plano físico começa a aparecer aranha, começa a aparecer não sei o quê, entendeu? Aí você já fica atento, né? Não, mas isso é um detalhe interessante de insetos, né? Onde você tá para ver como é que está vibrando energeticamente ali, né? O que está atraindo de insetos, né? De vários níveis, né? De coisa. É um olhar, né? É um olhar para ficar atento, né? É sempre importante, né? Para ver o campo vibracional que está ali. Perguntas, comentários? Beleza, então. Então, nós encerramos. Agradeço a presença. Uma alegria estar com vocês. E sábado tem Mariri. Quem tiver aqui no Mariri, nos vemos no Mariri aí. Muita alegria, com muito axé. Então, boa noite, bom término aí de semana, né? Para todos nós aí. Então, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, alegria, namastê.